Em Lucas capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim. Lucas 3, 16. Respondeu Jesus. Perdão. Respondeu João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uau! Agora nós vamos ler Marcos, capítulo 10, no versículo 35. Mateus, Marcos 10, 35. Os irmãos que vieram lá de Porto Gaúcho, falei certo o nome? Sejam muito, muito bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós, desde o momento que descobrimos que vocês são os familiares da Jo, já passaram a ser especiais para nós. Mas no segundo momento, ter um momento de contato e conhecimento foi muito, muito precioso. Eu esqueci o teu nome, mano. Celso. O Celso mesmo, a gente teve a oportunidade de estar mais próximos, comemos uma pizza lá, batemos um bom papo. E eu sempre digo para vocês aqui, é uma heresia talvez, mas é como eu acredito. Tem pessoas que no espírito ela já se conhece, mas a seu tempo Deus apresenta. E você já sabe que já conhecia ela no espírito. Porque dá uma liga muito rápida. E o Celso foi muito precioso. Sejam bem-vindos. Você que veio de outra cidade também. A Adriana está olhando tanto, seja bem-vinda também, Adriana. Seja bem-vinda. O Diego e a Adriana. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 35 vai dizer assim. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que tivemos perdido. E ele, Jesus, lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentamos à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o que eu sou, com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Pai, nós te damos graças essa manhã pelo seu bom Espírito em nós. Sabemos que há um portal aberto aqui de graça, de favor. Que o teu nome seja glorificado. Que nada e nem ninguém roube aquilo que o Senhor tem para nós. Nada e nem ninguém, Pai. Em nome de Jesus. Continuo lembrando aos irmãos que a gente está trabalhando a possibilidade da gente ir para um lugar maior. E você continue, irmãos, na brecha assim, para que, se Deus quiser usar você para colaborar com isso, não somente na intercessão, mas também no recurso. Quem foi olhar a conta corrente da última vez que eu falei aqui, irmão? Amém? O que tinha lá? A mesma coisa, quantia que tinha antes, não é? É isso aí. É isso aí. Recentemente, faz um ano, nós estávamos orando em casa com um grupo de irmãos que a gente ora desde o dia 01 da nossa conversão. E eles foram lá em casa para tirar um tempo de oração conosco. Há um ano atrás, exatamente, tiramos horas de intercessão, de oração, para que Deus trouxesse clareza sobre os lugares que estaríamos entrando no reino do Espírito, aqui em Campinas. E um irmão nosso que ele é muito profeta, muito profeta, não aparece assim na congregação, a vida dele é muito tranquila, ele é um dos intercessores nossos. E naquele momento, nós estávamos ali em casa,
12 pessoas mais ou menos. E ele disse: o Senhor está trazendo cura. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão nela. Se você está usando óculos, tire óculos. Se você tem dentadura, tire dentadura, porque Ele vai te dar, Ele vai dar dentes novo. O Senhor vai fazer tudo aqui. Tudo que é de cura, coloque a sua mão na sua enfermidade, tire óculos. Se você tem aparelho no ouvido, tire. Se você tem dentadura, tire, porque o Senhor vai dar tudo novo. Oramos e ficamos ali em oração. Daqui a pouco acabou a oração. Como a gente é crente, a gente foi comer. Fomos para a mesa. E a gente, tudo muito amigo de muitos anos. Obviamente que quem tinha tirado o óculos já estava de óculos novamente, inclusive eu. Quem tinha tirado a dentadura já estava com a dentadura de volta. Enfim, estava todo mundo do mesmo jeito. E em algum momento, na nossa comida, alguém, por causa da intimidade que todos têm ali, ele disse: gente, cadê? Ele falou: gente, cadê a cura? Está todo mundo de óculos de novo. E todo mundo olhou para ele. Todo mundo olhou para ele, tipo assim, a profecia foi meio furada. E ele disse assim: o Senhor não queria curar, o Senhor queria fé. Todos vocês já colocaram o óculos de volta, todos vocês já colocaram tudo de volta. O Senhor não te treina a ouvir quando Ele fala, o Senhor te treina a ouvir quando Ele não fala. O Senhor não te treina na cura quando Ele cura, o Senhor te treina na cura quando Ele não cura. O Senhor não te treina na oração quando você dobra o joelho, aquela unção já vem. O Senhor te treina na oração é quando você dobra o joelho e você não sente nada, a não ser o diabo. Você é treinado por Deus, não é quando Ele dá. Você é treinado por Deus é quando Ele não dá. Porque tem coisa que Deus faz para mim, tem coisa que Deus faz por mim, e tem coisas que Deus faz em mim. Tem coisa que Deus faz para mim, Deus já fez muitas coisas para mim, graças a Deus. Tem coisa que Deus faz por mim, eu já vi Deus abençoar as nossas filhas por minha causa. Mas tem coisas que Deus faz em mim. E quando que eu sei que Deus está fazendo em mim? Quando Ele não faz para mim, quando Ele não faz por mim, Ele está fazendo em mim. Porque só o que Ele faz em mim, Ele pode fazer através de mim. O treinamento de Deus não é tão simples quanto a gente pensa, porque Ele não caminha dentro da nossa mente natural. O treinamento de Deus é diferente do nosso. Então Deus me ensina a dar quando Ele não dá. Deus me treina dessa forma. Tiago e João, eles foram até Jesus e disseram: Senhor, queria que concedesse o que o Senhor que nós vamos te pedir. Ele disse: ok, o que vocês querem? No teu reino, a gente queria sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Muitos podiam achar que isso seria uma presunção, uma soberba. Eu não acho que é uma presunção, uma soberba você querer sentar no lado de Jesus. E ter posicionamento de relevância no reino de Deus, sempre foi um grande incentivo da parte do Senhor. E quando eles pediram isso, sentar à direita e à esquerda no teu trono, entenda, na Bíblia quando fala de trono, fala de autoridade. Então o que eles estavam pedindo: Senhor, nós queremos andar em autoridade. E ser grande no reino, nós já ensinamos aqui, é ter autoridade espiritual. E como nós já ensinamos aqui também, autoridade e poder, eles têm diferença. Porque poder tem a ver com aquilo que um cargo me confia. Poder tem a ver com aquilo que o título me confere. Poder tem a ver com a posição que eu estou em determinada situação. Agora, por exemplo, aqui, o fato de eu estar com o microfone na mão é um poder. Eu falo, você pode não concordar daí. E por educação você não concorda, mas não fala nada. Sabe? Quando alguém precisa de uma coisa que você tem, você está no poder. Agora, a autoridade espiritual é diferente.
Autoridade espiritual não tem a ver com que o cargo ou o título te confere. Autoridade espiritual tem a ver com como todo o reino espiritual olha para você e como ele te vê, como ele te lê, como ele te enxerga, como ele te considera. Como anjos e demônios, quando eles olham para você, que tipo de respeito eles têm. Isso é autoridade espiritual. E tem gente que tem muito poder, mas tem pouca autoridade. Para não ir muito longe, quem lembra? Lá, quando estudava, lá naquilo que a gente chamava de ginásio, que já tinha vários professores, cada um para uma matéria, sempre tinha aquele professor ou aquela professora que toda a sala respeitava. Na aula dela não tinha bagunça, na aula dele não tinha confusão, não tinha bagunça, não tinha nada. E ele nunca deu um grito. Quem sabe o que eu estou falando? Já veio na memória. Algum deu até uma raivinha. Não usava poder, tinha autoridade. E no reino de Deus, a autoridade é como o reino espiritual lê você. Então eu posso ter muito poder diante das pessoas, mas pouca autoridade diante dos demônios. E Jesus, ele nunca governou sobre pessoas. Jesus governava sobre demônios. Vou repetir isso. Jesus nunca governou sobre pessoas. Jesus governava sobre demônios. Quando eu ministro para os pastores, eu sempre digo isso. Não governe sobre as pessoas. Governe sobre os demônios. Não prenda as pessoas. Prenda os demônios. Quem prende os demônios, solta as pessoas. Quem prende as pessoas, solta os demônios. Então prenda os demônios, não prenda as pessoas. Isso é autoridade espiritual. E pediram para Jesus, nós gostaríamos de estar nesse lugar. E Jesus disse, por um acaso, será que vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? A autoridade espiritual na sua vida, na minha vida, vai ser definida pelos batismos que você se submete. Agora, batismo não é ninguém jogando você na água. Batismo é você se apresentando para mergulhar. Recentemente, eu não sei quando, foi aqui mesmo, acho que nós estávamos ministrando para os pastores, quando Naamã, leproso, foi buscar cura na casa do profeta Eliseu, o que Eliseu disse? Vai no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Eliseu não mandou amarrar Naamã e jogar ele no rio. Não, era uma escolha dele. O batismo que vale é aquele que você decide. Por que a igreja, que a gente chama de protestante, ela decidiu que o batismo não poderia ser de criança? Por quê? Porque não é uma escolha voluntária da criança. O batismo teria que ser de uma certa idade, que a pessoa está com a consciência do que está fazendo. Embora, na igreja evangélica, muita gente se batiza sem consciência. E quando você se batiza sem consciência, no reino do Espírito, não mudou nada. O que mudou é que nós tínhamos um pecador que entrou na água enxuto, e agora um pecador que saiu molhado. Mas não teve uma realidade espiritual, porque não tinha consciência. O batismo, ele está diretamente ligado aos meus níveis de autoridade, ao meu progresso em Deus. Vamos continuar. Eu imagino que vocês conhecem a passagem do rio de Ezequiel. O rio não era de Ezequiel, né? O rio era de Deus. Ezequiel é que foi quem entrou no rio, né? Vamos botar as coisas no lugar, né? Quantos lembram disso? Tá bom. A Bíblia diz que ele entrou no rio. Deus colocou Ezequiel no rio. E Ezequiel andou 1000 côvados. E ele se viu com água nos artelhos. Era um batismo. Era um tipo de batismo. E quando ele, de repente, Ezequiel anda mais 1000 côvados. E ele se viu com água nos joelhos. Era um outro batismo. E ele andou mais 1000 côvados, se viu com água nos lombos. E depois mais 1000 côvados. E já não podia mais andar a pé. Estava submerso.
tinha que nadar. Já não tinha mais apoio humano. Já não tinha mais força humana. Eu já disse isso para você, mas eu repito aqui. Quando eu fiz 40 anos de idade, há 12 anos atrás, eu fui morar no 9º andar de um prédio em Itajaí. E eu só vivia em casa toda a vida planta baixa. E foi incrível mesmo o que aconteceu. Pelo menos por 3 meses, eu abri a Bíblia, só dava no rio de Ezequiel. Eu abria a Bíblia, dava no rio de Ezequiel. Eu ia para outra Bíblia, abria, dava ali. Eu sabia que Deus queria falar comigo ali. Eu fiquei 3 meses lendo aquela passagem. Por último, eu abria, dava lá, eu já nem lia mais, porque eu já estava decorado, eu já sabia. E quando passou mais ou menos uns 3 meses, eu estava a cidade de Itajaí, uma cidade plana. Eu estava no 9º andar, na sacada lá do apartamento. Deus falou que eu ia subir na vida, e eu fui para o 9º andar. Uma profecia cumprida. Eu estava ali apoiado e olhando a cidade. E de repente o Senhor, ao meu coração subiu aquela instrução: vou te ensinar sobre o rio de Ezequiel. Eu disse, uau. E o Senhor me trouxe em mente, não fui trasladado, não tem nada disso. Só em mente. O Senhor foi me dando. Lá eu desci em mente, lá no chão do prédio, lá na portaria, o correio traz as cartas para todo o pessoal que mora no prédio. A zeladora pega as cartas e no lado do elevador tinha várias caixinhas com o número de cada apartamento. Ela colocava ali, distribuía as cartas de cada endereço. Quando a gente ia entrar, tinha uma chavinha, né? A gente abria, pegava e subia para o seu apartamento. E o Senhor disse, está vendo? Isso é o rio de Ezequiel. Todo mundo que mora nesse prédio, mora no mesmo CEP, no mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo CEP, na mesma rua, no mesmo número. De modo que as mensagens chegam para todos nesse mesmo endereço. Só que isso é o rio de Ezequiel. Embora todos moram no mesmo número. Você, quem mora no 1º, 2º, 3º andar, quando vai para a sacada, eles veem uma coisa. Você, meu filho, no 9º andar, vocês veem o que eles não veem. Porque isso é o rio de Ezequiel. Todo mundo que está salvo está no mesmo rio. Mas nem todos estão na mesma profundidade vendo a mesma coisa. Porque andar 1000 côvados fala de um batismo. Quando Ezequiel andou 1000 côvados, ele estava com água. Quem colocou Ezequiel no rio foi Deus. Mas o rio não andou. Quem andou foi Ezequiel. Era uma escolha dele. E quando ele andou 1000 côvados, ele se viu com água nos artérios. E ele olhou aquele rio na frente. E ele disse, uau, o rio de Deus é todo meu. Isso era uma verdade. Mas o rio olhava para Ezequiel e disse, de Ezequiel eu só tenho os pés. Do resto está tudo do lado de fora. Eu só tenho dele a salvação. Eu só tenho dele o suficiente para ele ser salvo. Mas dele mesmo eu não tenho nada imergido. Porque cada batismo desse é uma imersão que você tem. São pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, batizada no rio de Deus. Porque os batismos do rio de Ezequiel não tem a ver com quanto que você tem de Deus, tem a ver com quanto que Deus tem de você. E quando pediram, Senhor, eu queria sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, queria estar em lugares de autoridade com você. E o Senhor disse, será que vocês estão dispostos a ser batizados com os mesmos batismos que eu sou batizado? Porque se você estiver disposto a ser batizado com esse batismo, você vai entrar nesses lugares de autoridade. Agora, o que é batismo na Bíblia? Quem que arrisca? Quem é batismo na Bíblia? É um sepulcro? Uau! Então quer dizer que quando Ezequiel entrou no rio, ele estava morto. Da canela para baixo, da canela para cima, estava vivo. Não havia batismo ali. Não havia autoridade ali. E Jesus diz, vocês podem ser batizados com o batismo que eu fui batizado? Agora quando eu falo em batismo, eu penso em água. Só que João Batista,
ele testifica acerca de Jesus dizendo: eu tenho vos batizado, vai vir um maior do que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, eu tenho batizado vocês com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em Hebreus capítulo 6, a Bíblia fala sobre os fundamentos da fé cristã. E quando fala sobre os fundamentos da fé cristã, fala sobre a doutrina de batismos. A doutrina de batismos, por que no plural? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que há um só batismo. E de fato, há um só batismo. Mas existe um progresso dentro dos teus batismos. Deus fez uma aliança com Abraão, mas havia um progresso de Deus dentro da aliança com Abraão. Ontem nós celebramos um casamento, e eu falei para o noivo e para a noiva: vocês sempre vão dizer que casaram nesse dia, só que deixa eu lhe dizer, na prática vocês não casaram hoje. Na prática vocês começam um casamento hoje. Por quê? Porque casamento é um gerúndio, é um progresso. E ainda disse mais para ele: meu filho, não precisa de trocar de mulher, não precisa trocar de esposa para estar casado com uma mulher diferente, não. Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Você não está casado com aquela mesma mulher, meu filho. E ela também não está casada com o mesmo homem. Então, para estar com um outro, não precisa mudar. Continua aqui. Por quê? Porque aqui já passou quantas mulheres aqui nesse corpo, meu Deus. E eu sempre brinco dizendo, eu brinco dizendo, mas a minha experiência não foi brincadeira, foi verdade. Eu estava lendo sobre o José do Egito, e quando ele teve um sonho, o sol e a lua se prostraram diante dele, e ele entendeu que era o pai e a mãe que um dia ia se prostrar diante dele. Até ali eu li, dali para frente eu peguei uma outra veia no Espírito, e o Senhor me levou a dizer: uau, Deus, quando quis escolher um simbolismo do marido e da esposa, ele trouxe o sol e trouxe a lua. E eu disse: faz sentido isso? Por quê? Porque o homem é como o sol, e a mulher é como a lua. O sol sempre é sol, e a lua tem fases. A lua não é sempre a lua, cara. É a mesma lua, mas não é a mesma lua, você entende? E o sol não. O sol é sol. O sol, o dia que ele casou, ele disse para a esposa dele: ó, a minha cor preferida é verde. Depois de 30 anos, qual é a cor preferida dele? A verde. E ela, a cor preferida dela, ela falou que era lilás. Aí demorou um mês de casado, ele trouxe um vestido lilás. Ai, não tinha rosa clara, não tinha azul, porque mudou a fase. Porque o casamento, ele é um progresso. Só existe um casamento, mas existe um progresso dentro dele. Cada filho determina uma nova estação. Cada crise determina uma nova estação. E quando você caminha com Deus, é um progresso. Você iniciou uma aliança. Você começou com água nos artelhos. Agora, por favor, você vê pessoas pregando, porque Deus pode te dar isso, Deus pode te dar aquilo. Está na Bíblia. Você escuta o pregador, dá glória a Deus, dá aleluia, vai para casa, não consegue acessar nada daquilo. De repente, não, esse pregador deve ter falado heresia, aí vamos lá, está na Bíblia, e olha, meu Deus, está mesmo, está aqui, eu tenho direito disso, por que eu não acesso? Porque tem coisas que está com água nos joelhos, água nos lombos. Se você está com água nos artelhos, não espere ter coisas que água nos joelhos pode te dar. Então não fica de mal com Deus, mergulha mais fundo, não fica de mal com Deus, aceita os batismos, não fica de mal com Deus, entra nessa morte que te dá uma ressurreição, que te projeta em novos níveis. Bom, crente chato é crente que não se batiza de novo. Crente chato é crente que depois de 10 anos sabe as mesmas coisas que sabia com 2 anos. E o Senhor está mexendo conosco, mas eu sei que está. Quantas vezes eu vou precisar falar isso? Está mexendo conosco. A Lulu falou, hoje são tempos de escolhas. Essa palavra que o candidato a genro trouxe, o Felipe, ele disse: eu estou vivendo um tempo da minha vida que não é só por profecia,
Uma profecia pode vir confirmar, o sentimento pode vir confirmar, mas são tempos de escolhas. Por quê? Por causa da autonomia. Porque quando você é criança, o teu pai escolhe por você. Quando você é adolescente, o teu pai escolhe com você. Mas quando você é adulto, é hora de você escolher. E são escolhas e decisões. São escolhas que, se você não escolher, não é pecado. Se você não escolher, não é pecado. Mas se você não escolher, não desfruta das coisas que você quer desfrutar. E Ele está mexendo conosco, mas Ele está trabalhando conosco. Tem insatisfações hoje, tem medos hoje, inquietações hoje, que são oriundas de um batismo. E por que eu estou inquieto? Por que eu estou agitado? Por que eu estou ansioso? Porque eu não quero morrer essa medida que o batismo me pede. Eu não quero morrer. Só que não adianta. Por isso que é batismos. Existe um só batismo, mas existe um progresso dentro desse batismo. Existem batismos dentro desse batismo, de um avanço com Deus, de um progresso com Deus. Já falamos aqui como Deus começou a desenvolver uma aliança com Abraão. Foi dando. Deus, como que Deus abençoou Abraão? Dando, não foi dando. Não foi tirando. Abraão, larga a parentela do teu pai, larga essa terra que é tua. Pensa que é fácil largar a terra, largar a parentela? Não é fácil não, são cortes, são desligaduras, mas deixa eu te falar, um homem, uma mulher que tem um chamado forte com Deus, em algum momento ele vai ter que romper com a sua terra, em algum momento ele vai ter que romper com a sua parentela. Não é ficar de mal, não é brigar, mas é um descolamento emocional para que o espiritual se desenvolva. E ele vai dar um passo, até que Deus, quando consolida isso na vida dele, chama: vem cá, Abraão, quero mais um batismo seu. E qual é, Deus? Larga esse teu filho, Ló. O Ló, mas o Ló, Senhor, eu tenho um buraco dentro de mim, de ser pai. O Senhor não deixa eu ser pai. O meu irmão morreu cedo. Eu queria esse menino dentro de casa desde criança. Era Ló preenchendo aquele buraco, porque Deus falou: Abraão, você é pai de nações. E quando Deus diz que você é pai, sabe o que Ele faz? Ele não te dá um filho, Ele cria um buraco aí dentro para o filho caber. Por isso que você anda inquieto, agitado, porque você tem um buraco a ser preenchido, de uma promessa de Deus. Só que Deus não preenche. E quando Deus não preenche, você quer preencher com Ló. Ele diz: agora tira Ló. Ló veio até aqui, não pode mais. Ai, que dor. Ló saiu. Agora consolida esse batismo na vida de Abraão. Tem mais uma chamada. Abraão, eu quero que você mande Ismael embora. Ah, Deus, esse não é adotivo, Senhor. Esse é meu, fui eu que fiz. Está fora. Está fora do propósito. Está fora da aliança. Está fora do que eu tenho. Isso aí você gerou na sua carne. E Deus não desprezou Ismael. Deus abençoou Ismael. Isso era um ensino para mim e para você. Porque tem coisas que eu gerei na carne, que até um ponto elas podem ir, mas de um ponto para frente, se você quiser mergulhar mais fundo, se você quiser entrar mais fundo, o que você gerou na carne vai ter que ficar. Não vai poder ir com você. Não vai poder caminhar com você. Até que quando ele consolida esse desmame com Ismael, aí Deus, Abraão disse: agora eu estou pronta, porque agora eu tenho verdadeiramente o meu filho, o filho da aliança, o filho do Espírito, o filho que Deus me deu mesmo de fato, de verdade. Uau! Abraão, me dá Isaac. Não, Deus, o Senhor está brincando. Não, Senhor, o Senhor está brincando. Senhor, se eu não estou doido, com Isaac não tem nada errado. Isaac está dentro do propósito. Isaac é um filho do Espírito. O Senhor não deve estar falando sério. Por que, Isaac? Porque, meu filho, ainda que sou eu que te dou as coisas, o que eu te dei não pode estar entre mim e você. Eu tenho que vir antes da sua vida. Então, Abraão se desenvolveu com Deus, não foi recebendo, foi se desprendendo. E essa é a palavra. Toca a pessoa que está do teu lado: essa é a palavra. Desprender. Olhe para mim. Deus não quer tirar nada de mim, mas não quer nada colado em mim.
Deus nunca vai tirar nada de você que você já se desprendeu. Obrigada. E vamos. Limpou? Obrigado. Não, tem aqui, linda. Deus não vai tirar nada de você. Quantas vezes falamos sobre o Elias, que pediu para a mulher, me dá o teu último prato de comida. Falamos isso aqui quantas vezes. Deus não queria tirar o último prato de comida da viúva, mas ela estava com tanto medo que depois aquilo ia acabar e ela ia ficar sem. O Senhor não quer tirar nada meu, mas o meu medo de ficar sem, Ele quer tirar. Aquilo que eu desprendo, os batismos de Deus em mim. Jesus deixou claro. João Batista fala: eu vos batizei com água, mas virá aquele que vai batizar você com o Espírito Santo e com... Ok. Então, há batismos de Deus em nós, que faz parte do nosso progresso. Mas aqui, Deus deixa claro pelo menos 3 batismos que são macros, que são colunas balizadoras para a minha vida. Um batismo com água, e um batismo com o Espírito Santo, e um batismo com fogo. Então, o batismo com água é um batismo para salvação. Sou eu manifestando publicamente minha decisão por Cristo. No dia do meu batismo, eu publico para a igreja, para a sociedade, para anjos e demônios, para Deus e o diabo, que eu fiz uma escolha. Por isso que a partir dali, eu tenho um novo tipo de guerra. Quando Jesus foi batizado, saiu do batismo, foi para onde? Para quê? E quem foi que levou Jesus lá? Eita! Por que toda a tentação do diabo para mim é uma obra do diabo? Vou repetir. Por que na minha teologia, cada vez que o diabo me tenta, para mim é uma obra do diabo? O diabo tentou Jesus. Obra de quem? Quem foi que mandou? Então tem aquela tentação que o diabo vem se aproveitar do próprio engoldo da minha alma. Mas tem aquela tentação de Satanás, que é Deus que me induz, é Deus que me conduz ali. Por quê? Porque ali estabelece meus batismos de autoridade. Por quê? Porque ele ali se manifesta os meus níveis de fidelidade. Pedro, o diabo requereu você para peneirar você como trigo. O que o Senhor fez? O Senhor deve ter acabado com o diabo. Não. Não. Eu autorizei o diabo. Por quê? Porque você, Pedro, vai passar por alguns níveis de tentação que você precisa vencer. Por quê, Senhor? Porque eu preciso te estabelecer em lugares de autoridade. Irmão, sabe, eu vou falar uma coisa para você. Não vou falar não. Deixa. A aliança, ela progride quando a fidelidade progride. A fidelidade aumenta. A aliança, ela vai se fortalecendo no progresso da fidelidade. Por isso que vai passando o tempo dentro de um casamento e os desafios da fidelidade aumentam. Depois de alguns anos, não necessariamente você cabe no terno de casamento e a sua esposa cabe no vestido de noiva. E isso, de alguma forma, remete você a alguns testes de fidelidade. Aquela paixão, aquela vontade, aquele impulso que tem no começo do casamento, não necessariamente lá na frente vai ter. Quem lembra aqui quando se converteu, mano? Você que se converteu? Amém, você lembra. Quando você se converteu, você tinha uma vontade de orar. Alguém precisava dizer assim, irmão, não falta o culto? Precisava não? Não precisava, né? Se a carona esquecesse você, você dava um jeito de ir. Vigília no monte, aleluia. Inverno, eu vou. Choveu, põe uma capa. Agora, meu irmão, baixou de 20 graus, já não sai de casa para ir no culto, nem de carro e lã e nada.
Mas por quê? Perdi o amor. Não, entenda uma coisa. No começo da sua conversão, é um começo de um casamento. Deus coloca subsídios na sua alma, para você experimentar que o Senhor é bom. Ter vontade de orar, ler a Bíblia, é coisa linda. Todo irmão é santo, todo pastor é crente, é fantástico. Só que vai passando o tempo. De repente você começa a viver algumas experiências e ver que aquela vontade de orar já não está mais ali. Aquela vontade de ler a Bíblia já não está mais ali. E eu me pergunto, eu digo, eu esfriei. Ou eu me afastei de Deus, ou Deus se afastou de mim, não é possível. Mas assim como o marido e esposa, assim é Cristo e quando casou, tinha vontade de beijar, abraçar. Lingerie sempre nova. Tinha vontade de levar para comer pizza. Passa o casamento, os anos vão vindo. Às vezes você vê aquela vontade já não é a mesma. Por quê? Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e porque Deus te ama por meio da aliança. Deus não te ama por meio da vontade. Por isso que no começo Deus conta com a tua vontade, mas depois Ele vai contar com a tua fidelidade. E quando que a fidelidade ressalta? Quando a vontade não está. Quando a vontade não está, a fidelidade ressalta. Por isso que quando a vontade vai embora, é o seu momento de batismo. É quando você ama sem vontade de amar. Você ora sem vontade de orar. Você oferta sem ter o dinheiro. Quanto mais vontade. São os batismos que te dão autoridade no Espírito. E por que Deus no começo então coloca esses subsídios na alma? Entenda. Agora para que eu conheça que o Senhor é bom. Porque a fé, ela não é um produto da alma. A fé é um produto do Espírito. A fé não sente, a fé sabe. Se você não sentir que Deus está nesse lugar, mas você sabe que Ele está, porque a tua fé, ela diz, Ele está. E quem me leva para esses lugares? Os meus batismos. Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Se você quer ser salvo, batiza em água. Quer ser avivado, falar em línguas estranhas, pular da glória a Deus, batiza no Espírito. Mas se você foi chamado para ser uma libertadora, um libertador, o batismo com fogo é inevitável para você. O que é o batismo com água? É uma expressão pública da minha escolha. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma experiência pessoal, indescritível, de uma visitação de Deus. É a chuva de Deus caindo com força e enxaguando a terra. O que é o batismo com fogo? É uma chuva também, só que é invertida. No batismo com o Espírito, é Deus que dá a água para você. No batismo com fogo, é você que devolve a água para Ele. É uma chuva invertida. Porque está escrito que a minha palavra, diz o Senhor, ela é como a chuva, que caindo na terra, não volta, sem antes ter cumprido o propósito para qual ela foi enviada. Então quando você tem uma visitação de Deus, palavra, Espírito, um toque de Deus, uau, a terra ela dá aleluia, dá glória a Deus. No outro dia está verdinho. Você já viu uma chuva que no outro dia está tudo verde? Só que agora vem um batismo com fogo. É uma chuva invertida. Porque a minha palavra é como a chuva que cai na terra e não volta a se cumprir o propósito. Agora, essa água vai trabalhar nessa terra. E na medida que ela vai trabalhando nessa terra, essa terra vai devolvendo essa água para o céu. Só que na chuva, todo mundo vê, a terra se sente encharcada. Na devolução dessa água, na evaporação, ninguém vê. Na sua evaporação, ninguém vê. Sua guerra, sua luta que você trava, seu interior sendo dilatado, sendo mexido, Deus te esticando, como a Lulu está falando, Deus está esticando a gente. Cara, você não sabe. Eu só tinha desejo de uma coisa, de ter o resto das 24 horas do dia, essa unção que está sobre mim quando eu prego.
Meu Deus, eu já falei aqui, algumas vezes, que as meninas, o Eduardo, meu filho, ele disse, meu sogro, acompanhe um pouco dessa tua mensagem aqui, porque a gente vai publicar ela, vai escrever, se tem alguma coisa que você vê que não deva colocar, porque às vezes no impulso a gente fala coisas que depois para publicar é melhor editar. Aí eu olho aquilo ali, começo a olhar, eu estou pregando, eu vendo eu pregar. Daqui a pouco, irmão, começa a chorar. Eu começo a chorar, digo, meu Deus, aleluia. Eu digo, oh, meu Deus, se eu pudesse encontrar esse cara para ele orar por mim, me aconselhar alguma coisa, Deus, onde é que está esse homem? Onde é que ele está, Deus? É quando você evapora. Agora a água começou a trabalhar aí dentro. E a subida dela é invisível. São as suas guerras, as suas lutas. Ninguém consegue compreender. Às vezes sua esposa não consegue compreender, seu marido não consegue compreender. Às vezes você não sabe nem como falar para a pessoa, porque nem palavras você consegue transformar aquilo. É uma coisa tão confusa dentro de você, que te machuca, que te maltrata. E ali você vai devolvendo aquilo para Deus. E sabe o que determina a próxima chuva? O que a terra devolveu da chuva anterior. O que você dá para Deus daquilo que você recebeu vai determinar a próxima chuva. Na evaporação, a chuva não diz glória a Deus, nem aleluia. Como eu já falei, na evaporação, a gente diz ai, aleluia. Porque é a hora que a terra seca e racha para devolver para o céu aquilo que o céu deu. Quantos estão comigo? São os batismos de Deus em nós. O batismo com fogo, ele me habilita em autoridade espiritual. Ele me habilita para continuidade. E por que nós estamos falando isso? Nossa querida abriu aqui a reunião dizendo que há um momento transitório que está acontecendo sobre a face da terra. E a igreja está ao céu, há um clamor do céu por uma nova postura, um novo posicionamento. O nosso filho Eduardo, ele dizendo sobre ter uma mente iluminada. Ouça, irmãos, ouça isso no seu espírito. O Senhor está gerando um nazireado sobre a face da terra. Homens e mulheres que vão viver privações. Mas não é uma privação regrada, não. É você e Deus. Não é você abrindo a mão daquilo que não é permitido, não. É você abrindo mão até mesmo do que é permitido por causa de um nível de consciência sobre aquilo que Ele está te entregando. Para gerir o que Deus está te dando. Deus não condenou ninguém na Babilônia que estava comendo na mesa do rei. Pega isso no seu espírito. A igreja todo dia na Babilônia comia os manjares da mesa do rei, tomava do vinho da Babilônia. Deus não condenou ninguém, mas Deus só pôde colocar na fornalha quem estava na água e na verdura. Deus só pôde colocar na cova do leão quem estava na água e na verdura. E por causa da fornalha e por causa da cova do leão, a Babilônia conheceu um Deus que ela não conhecia, reconheceu um Deus que ela não reconhecia. Homens e mulheres que têm um nazireado em si, que estão, oh meu Deus, se você está fazendo essa escolha, eita, eu te falo, o que está vindo sobre você é glória, mas antes vem a cova do leão. O que está vindo sobre você é glória, mas antes vem a fornalha, porque é uma preparação que Ele tem sobre aqueles que Ele vai glorificar o seu nome. E tem uma glória de Deus vindo tão forte. Tem uma glória de Deus vindo tão forte. Agora, por favor, não cabe mais essa vida medíocre, essa vida mais ou menos. Meu Deus, o tempo do batismo da água foi. O tempo do batismo do Labassúria Cantaraia foi. Agora é um tempo de um batismo de consciência, de posicionamento. É o batismo com fogo. É um batismo com fogo. Um fogo que queima a minha motivação errada. Um fogo que queima as minhas intenções erradas. Um fogo que queima a minha avareza, queima o meu conformismo, queima o meu comodismo. Só que ao mesmo tempo me acende. Me acende.
é o fogo que me acende. Deus é o Deus que fala por meio do fogo. O pastor Jean falou numa ministração aqui, o que é, da onde que se originou a palavra tentação. Ele dizendo que os romanos, quando iam fazer as suas espadas, pegavam um ferro, colocavam no fogo, até ficar incandescente. Depois que ficava incandescente, trazia, martelava ele, depois botava na água e olhava. Uau, ainda não está perfeito. Fogo, até incandescente. Uau, vinha para a água. Era o tratamento de Deus. Então, o fogo do Espírito e a água da palavra é que te alinha como uma espada cortante na mão de Deus. E pega isso no seu espírito, irmão. Oh, Deus, ouça, nós vamos avançar muito. Nós vamos avançar muito. Só que o nosso avanço não é esse avanço padrão coach. Não, meu mano, não é. O teu avanço está nos teus batismos de morte. O teu avanço está nos teus batismos de fidelidade. O teu avanço está no teu batismo de permanência. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem tragar. Resistir-lhe firme na... Resistir-lhe firme na fé. Eu sempre digo, nesse batismo do fogo, Deus não deixa nem você expulsar o diabo. Ele não deixa. Nesse batismo do fogo, você tem que resistir e o diabo que escolhe ir embora. Sabe, o demônio volta lá e diz, ô seu diabo, dá para o senhor me mandar em outro, porque no Genivaldo não dá. Eu já fiz de tudo, mas o bicho fica firme. E essa resistência, não é uma resistência de você apanhar até não aguentar mais, não. É uma resistência de um posicionamento que confronta, que se mantém. Nossos jovens, se preparem, se preparem. Estamos aqui em oração, em vigília, mas o lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês não é aqui. Nossas escolas, nossas universidades, elas não vão mudar a partir de mim, não. Ela vai mudar a partir de você. Ela vai mudar a partir dos nossos filhos. Filhos que vão estar lá e têm uma posição firme. Não vão para lá como um ativista, vão para lá como um profeta, que sabe o Deus que conhece, que sabe a fé que professa, que tem uma mente sóbria. Filhos posicionados. Mas aonde que tem filhos posicionados? Onde tem pai incendiado. Não, é onde tem pai incendiado. Pai morno, mãe morna, filho frio, filha fria. Então deixa o fogo de Deus te pegar, meu irmão. Deixa o batismo de Deus te pegar. Nós vamos avançar com toda a força. Nós vamos progredir em evangelismo. Agora nós não vamos para a rua bater lata e dizer marcha para Jesus. Não, você vai entrar em lugares da sociedade. Se vai se formar em advocacia, vai ser um sacerdote do mundo jurídico, do mundo que defende as leis, as causas. Não é o dinheiro que vai te mover, mas é a causa. É a causa. Oh, meu Deus. Homens, mulheres, só os homens casados, levante a mão. Levante a mão, homem casado. Deixa eu te falar uma coisa, não baixe a mão. Faça da sua casa uma causa. 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 Faça da sua causa uma causa. Você pode ganhar no evangelismo 1000 almas, mas se você preparar um filho, uau! Deus disse para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, porque ele tem preparado um rei para mim. Não disse que preparou um filho, preparou um rei. Oh, Rebeca está grávida. Rebeca, ou Sara? Rebeca. Rebeca está grávida, tá certo. Grávida de gêmeos. Oh, dá um lencinho, mas esse aqui é muito ruim para me pegar. Rebeca está grávida de gêmeos. Rebeca entra no seu aposento. Ela vai orar. Se Deus, que mexida doida é essa na minha barriga? Imagina gêmeos, barriga pesada, aquela confusão. Ela bate uma ultrassom espiritual. E Deus diz assim: Rebeca, minha filha, 2 nações há no teu ventre. Não falou que era 2 filhos.
São duas nações. Talvez você olha para o seu filho como um filho, enxerga o seu filho como uma nação. Oh meu Deus, Maria ficou grávida, gerou um filho, pariu um filho. Não pariu um filho, pariu um Salvador. Ouça, Isabel estava grávida. Para muita gente, Isabel gerou e pariu João Batista. Não. Isabel não gerou João Batista. Isabel não pariu João Batista. Quando foram perguntar, quem é você, homem? Ele disse, eu sou a voz do que clama. Ela gerou uma voz do céu. Ela gerou e pariu uma voz que clama. Ouça, seu filho, sua filha, pelo amor de Deus, não pode ser um mero garoto, uma mera menina, mas era uma voz dentro dele. Quando aquela mulher pare, até o pai volta a falar, até o pai volta a profetizar. Nós estamos passando por batismos, claro que estamos, mas a gente precisa entender que é batismo de glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Acordei hoje de manhã. Eu tenho tido alguns terrores noturnos quando eu estou dormindo. Eu não estou entendendo muito isso ainda. Alguns terrores noturnos. Mas é interessante que dormindo, eu ouço o meu espírito guerreando contra esses terrores. É uma coisa até esquisita de explicar isso. Mas eu sei que são guerras no reino do espírito, que parece que o extrato daquilo parece que passa por você. Ouça, irmãos, por favor. Eu vou encerrar dizendo, quando o povo foi tomar Canaã, Deus deu uma terra para o seu povo, amém? Ok. Pega isso no seu espírito. Quando eles chegaram lá, não havia uma terra desabitada. Havia gigantes que precisavam ser removidos da terra. A terra já era deles. Mas eles precisavam remover os gigantes para assumir o comando daquela terra. E aquilo seria a herança dos seus filhos. Deus fez um homem da onde? Deus fez um homem da terra. Deus criou o homem do seu espírito, mas formou o homem da terra. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, o primeiro homem, a terra passou a dar espinhos e abrolhos. O que Deus estava falando? Da terra ou do homem? A queda do homem trouxe ao coração do homem espinhos e abrolhos. Mateus 15, Jesus diz que do coração do homem procede o adultério, procede o roubo, procede a mentira. E o que a gente diz? Que isso tudo vem do diabo. Mas Jesus, no capítulo 15, Mateus vai dizer que veio do coração do homem. E por quê? Porque esses são os espinhos e abrolhos que entraram com a queda em Adão. Quantos estão comigo? E o Senhor diz, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e largar os seus maus caminhos, eu virei e sararei o quê? A terra. Agora ele quer sarar a terra ou o homem? Então significa dizer que a terra que ele está falando é do coração do homem. Quantos estão comigo? A parábola do semeador. O semeador saiu a semear e a semente era a palavra de... E o que ele mostra? Que uma terra estava muito endurecida, pedregulho. Senhor, por que Moisés deu a carta de divórcio? Por causa da dureza? Então como que se cura isso? Dando uma carta de divórcio. Mas vai ser toda a vida assim? Não, porque vai chegar um dia que eu tirarei de vós o coração de carne, de pedra, e colocarei um coração de carne e colocarei dentro do meu espírito. A cura para aquela situação era um novo coração. E vai falar que a outra terra estava cheia de espinhos, sufocava a semente. Está falando do quê? Do coração do homem. Então, entrar, pisar na terra de Canaã e assumir aquele lugar. Que terra era aquela? Hein? Então, onde que estão os gigantes a ser vencidos? No STF? Aonde que estão os gigantes a ser vencidos? Está aqui. Aqui estão os nossos gigantes.
Por isso, quando uma cobra pica alguém, o que acontece? Como é que é o antídoto? É com o veneno da própria cobra. Então, quando as serpentes picaram o povo de Deus lá no deserto, porque eles desejaram comer uma comida que não era o maná, quantos lembram? Eu preciso dizer isso, quantos lembram, irmão? O povo de Deus enjoou do maná do céu e quis comer carne, e Deus deu carne, e eles se divertiram a noite toda, ou seja, foi uma noite de orgia, porque aquilo não estava falando de uma nova comida, mas de rejeitar o cardápio de Deus, o pão do céu, a palavra de Deus, e atender os seus apetites. Por isso que o resultado daquilo foi, Deus enviou serpentes para picá-los. Por quê? Porque estava fazendo uma referência da serpente que fez Eva desejar uma comida que não era de Deus. E isso foi a queda do homem. E da mesma forma, o que Deus diz? Agora só tem um jeito. Pega, coloca essa serpente, pendura no alto. Por quê? Porque é o veneno, é o antídoto. E olhando para a serpente, eles eram curados. A própria fonte do pecado agora curava eles. E o que Jesus disse? Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim levantarão o filho do... Por quê? Porque quem matou eu e você? O P? E o que Jesus recebeu no seu corpo? Então quando eu olho para a maldição de Jesus, quando eu olho para a crucificação, ele sendo maldito por Deus, ferido por Deus, ali está a minha cura. E como aqui é a terra que eu preciso derrubar os gigantes, porque ela passou a dar espinhos e abrolhos, na mente de Jesus veio o quê? Uma coroa de... É porque na coroa de espinho, pelas suas pisaduras nós fomos... Os gigantes são vencidos no Cristo Jesus, nos seus batismos. Ele teve uma coroa de espinho, porque nas pisaduras dele eu fui sarada. Uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa. Por isso que quando você renova a mente, um processo de transformação por meio dos seus batismos de morte. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está mudando uma chave na terra e Ele vai precisar contar com pessoas que têm autoridade. E como é que funciona a autoridade? Já falamos aqui, mas vamos repetir. Porque Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso tomou a forma de homem, achado na forma de homem, tomou a forma de servo. E sendo servo foi obediente até a morte. E morte pelo que Deus o exaltou, soberanamente. Ele deu um nome acima de todo nome, para que a partir dele toda boca confesse, e toda língua declare, todo joelho se dobre, toda língua declare para a glória de Deus que Ele é. Então como que Ele se tornou Senhor absoluto? Sua descida de humilhação determinou a sua subida de exaltação. E quando Ele escolheu, Ele foi obediente até a morte. E morte de... Uau! Por que morte de cruz? Porque até na hora de morrer, Ele escolheu um tipo de morte. Morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque está escrito. Porque está escrito. Maldito o homem que morre no madeira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos achados justiça de Deus. Então, você diz para mim, ou não para mim, porque eu não tenho essa régua. Você diz para Deus o tipo de morte que você quer viver, o que quer morrer, e Ele vai dizer para você o tipo de autoridade que você vai ter. Os batismos de morte vão determinar nossos lugares de autoridade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vivendo no meio de uma geração que quando não concorda com uma coisa, já vai para a rua fazer protesto. Daí até ser traído, caluniado, está tão longe. Mas se fizer isso com o galho verde, o que não farão com os galhos secos? Por isso resistimos firme na fé. Tem um fogo duplo acontecendo.
um fogo de provação que queima aquilo que me faz gemer, mas tem um fogo de vida que me faz avançar. Eu vou encerrar dizendo, eu queria poder ler isso, não deu. Não deu, e a Lulu já falou, não vai dar mesmo. E eu respeito. O candidato a genro falou mais uma coisa. Ele disse, eu estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi antes. Passando por algo que eu nunca passei antes. Quando o povo foi entrar em Canaã, eles precisaram ser batizados no Rio Jordão. E o Senhor disse, como que eles entraram no Rio Jordão? Os sacerdotes entraram com a arca. Quando eles estiveram na metade do rio, enquanto dava pé, as águas que vinham de cima pararam. As águas que vinham de baixo pararam. O mesmo corredor que se abriu no Mar Vermelho, se abriu para eles passar ali. Por quê? Porque passar no Mar Vermelho é batismo. Passar no Rio Jordão é batismo. E o Senhor falou, vocês peguem 12 pedras. 12 pedras. Quando vocês passarem, fazem um monumento. 12 pedras representando cada tribo. Quando seus filhos passarem aqui amanhã, nesse altar público, ele disse, o que é isso? Vocês vão falar como Deus introduziu vocês em Canaã. Mas ele disse assim, Josué, pegue também 12 pedras, aonde os sacerdotes estão, no meio do rio. Quando todo o povo passar a pé enxuto, vocês colocam essas 12 pedras, montam esse altar. E quando as águas se fecharam, tinha 2 altares. Um público, para todo mundo ver, e um no secreto, que legitimava aquele público. Quantos entendem o que estamos falando? Seus filhos vão acreditar no teu altar público, quando você tiver um altar secreto. O altar público conta a história. O secreto legitima. Por isso, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sobre a passagem do Rio Jordão, eu vou ter que ministrar à noite, porque eu não dá tempo aqui. Mas o Senhor disse, vocês vão passar por um lugar que nunca passaram antes. Nós vamos romper com as muralhas de Jericó. Tem gigantes a serem derrubados. Mas um altar secreto legitima o altar público. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vai derrubar os altares públicos, que não são legitimados pelo altar secreto, que não estão batizados nas águas do Jordão, que não são batizados em pureza, não são batizados em arrependimento, não são batizados em veracidade, em legitimidade, em verdade, nos fundamentos corretos. Nós temos muitos avanços para fazer, e o Senhor está mexendo com muitos de nós, nos lapidando, nos aperfeiçoando, que esse fogo chegue lá em Porto dos Gaúchos. Leve esse fogo, leve meus irmãos. Dá para voltar para Porto Gaúcho e viver a mesma vida? Não dá. O Senhor, irmãos, a Lulu falou, Deus está falando para vocês, são momentos de escolhas. Se você não escolher, não tem problema, você vai ficar no mesmo lugar. Quer morrer com água nos artelhos, Deus não vai te matar. Fica tranquilo, você vai viver ali. Mas tem uma chamada. Ouça, irmãos, meu Deus, eu quero encerrar, eu não consigo. Tem um teto na nação brasileira, que muitos chegaram até aqui, mas nunca isso foi rompido. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero dizer, Senhor, que não passe de mim a Tua presença. Nós vamos romper isso. Por que a gente não está conseguindo romper ainda? Porque a gente está com as experiências de avivamento anteriores. E não é que Ele está fazendo algo novo. Ele está mexendo nessa terra. Ele está construindo fortalezas dele aqui dentro e derrubando as mentiras dele. Ele está desorganizando a minha organização e organizando aquele que está desorganizado.
Ele está pontuando algumas coisas. Por isso que alguns de vocês, uma calculadora, não consegue fazer conta. Alguns de vocês olham para frente e digam: Deus, é para a esquerda ou para a direita? Ah, está acostumadinho a ter o controle, e Ele tirou o teu controle, porque agora é uma dependência diferente.